Essa semana eu completei 3 meses de quarentena. Você deve estar achando esquisito eu começar o vídeo falando de uma coisa dessa. Parece que agora a gente vai também fazer aniversário de quarentena. Espero que não, espero que isso não vire um modismo. Mas por estar completando esse marco, 3 meses, 90 dias, se a gente parar para pensar, dentro de empresa, eu que vim de RH, dentro de empresa 3 meses é um contrato de experiência. 3 meses é um período que as pessoas conseguem desenvolver novas habilidades e novas competências. E talvez por conta disso, eu entrei numa reflexão, eu fiquei alguns momentos, alguns dias refletindo sobre os principais aprendizados que eu tive nesse período. E eu resolvi fazer o meu top 5, a minha lista com 5 principais aprendizados que eu tive e eu quero compartilhar com você. Foram coisas olhando mesmo ali para minha realidade, para o meu dia a dia, e eu quero compartilhar com você porque eu quero te fazer um convite para você também, enquanto você ouve, ou vê aqui o meu vídeo, eu quero que você também reflita sobre os principais aprendizados que você teve nesse período que em nenhum momento foi desejado ou planejado por nós. Primeiro aprendizado que eu tive: é possível viver com menos. Por quê? Já na primeira semana, eu entrei na quarentena no dia 16 de março, eu vivo de treinamento, a minha agenda toda foi cancelada, eu vi num único dia minha agenda até julho sendo cancelada e óbvio, eu precisei traçar um plano de redução de custo a qualquer custo para poder sobreviver. E o que eu achei interessante é que depois que passou o susto, um susto inicial, o medo da falência iminente, que acredito que todo mundo deve ter passado por isso de alguma maneira, depois que passou esse susto, eu comecei a ver que eu gastava mais do que eu precisava, em todos os aspectos, tanto olhando para minha empresa, quanto olhando para minha casa, existia sim um excesso de coisas. Muitas vezes a gente joga a culpa disso para correria. Tá corrido, não tenho tempo, faz assim mesmo. Eu falo isso porque eu acabei vendo até taxas de banco que eu estava pagando sem ter necessidade. Serviços, às vezes é R$30 daqui, R$20 dali, R$50 dali, só que a hora que você faz um acumulado de tudo isso, você vê que você está jogando dinheiro fora. Então parar, o primeiro aprendizado, parar e olhar para tudo isso, olhar para as finanças, assumir o controle de tudo isso novamente, me trouxe muito aprendizado. Além disso, olhar e ver que a gente, eu estou falando de mim aqui, olhar e ver que muitas vezes gasta com coisas desnecessárias, que a gente precisa de muito menos para viver. E isso me levou até a um outro ponto, que muitas vezes a gente trabalha mais para pagar por um estilo de vida que não tem necessidade de ter. Esse foi o primeiro aprendizado que eu tive, de grande riqueza para mim. O segundo, que eu tenho mais disciplina do que eu pensava que eu tinha. Você já deve ter ouvido eu em algum vídeo falando sobre isso, que disciplina, às vezes a gente olha com um olhar meio distorcido para a palavra disciplina, mas a palavra disciplina significa aquele que é mestre de si mesmo, aquele que é capaz de aprender algo e colocar em prática. Eu acho que a quarentena, ela trouxe isso não só para mim, mas para todo mundo, Muitas pessoas descobriram que tinha disciplina muito mais do que imaginava. E no meu caso, eu descobri que eu tinha muito mais disciplina para fazer atividade física, que de uma hora para outra a academia fechou, não podia correr na rua, e eu descobri ali com muita criatividade, com muita inovação, com a ajuda de alguns profissionais que disponibilizaram treinamentos na internet, mas eu descobri que era possível sim fazer a minha atividade física, usar os recursos que eu tinha dentro de casa para continuar fazendo aquilo que fazia tão bem para mim. E nessa descoberta, o porquê que eu continuei, apesar dos 3 meses aí dentro de casa, eu continuei com um hábito que eu já tinha da atividade física, eu fiz mais uma descoberta, que eu continuei não só porque aquilo era um hábito, mas porque eu enxergo valor naquilo que eu faço. Então, assim, acho que um grande aprendizado eu tenho mais disciplina do que eu pensava que eu tinha. Eu já desconfiava que eu tinha disciplina, mas para mim esse período ficou muito evidente que eu tenho mais disciplina do que eu imaginava que eu tinha. O terceiro aprendizado
É um aprendizado que eu descobri que eu sou capaz de desenvolver habilidades que nem eu sonhava que eu tinha. Eu gosto de cozinhar, não tenho tantos dotes culinários como muitas pessoas na minha família, né? Porque eu tenho uma irmã que manda super bem na cozinha, tenho uma sobrinha que manda super bem nos doces, mas eu gosto de fazer comidinhas saudáveis, fazer algumas coisas, fazer molho de tomate, amo fazer molho de tomate, fazer comidinha normal do dia a dia, receber os amigos, eu gosto disso. Mas eu descobri outras habilidades, e uma das habilidades eu me vi fazendo massa de pizza, algo que eu nunca imaginei que eu iria fazer um dia na minha vida, fazer nhoque. E eu acho que a principal habilidade que eu descobri foi de cuidar dos meus cabelos. Pintar o meu cabelo. A vida inteira eu paguei para pintar o meu cabelo. Eu pinto meu cabelo desde que eu tinha 27 anos de idade. A vida inteira eu paguei para pintar o cabelo. E a frase que eu dizia, que eu falava assim, eu preciso trabalhar para ter dinheiro para pagar, para o pessoal fazer minha unha, para tirar minha sobrancelha, para pintar o meu cabelo, porque eu não sei fazer. Eu sempre acreditei nisso. E de uma hora para outra, comércio fechado e também redução de custo, eu tive que descobrir maneiras para fazer isso. E eu acabei descobrindo que é possível a gente desenvolver habilidade até em área que não é da área da gente. E isso traz muito aprendizado pra gente, né? Eu me vi ali de sábado à tarde pintando meu cabelo, despertando um cuidado, um autocuidado comigo. Então, além de desenvolver essa habilidade, esse olhar também de autocuidado. O quarto aprendizado foi um aprendizado também de muita riqueza para mim. Eu tenho o hábito de aos domingos, no final de semana, ir na igreja, ir na missa. E de portas fechadas isso não podia acontecer, né? Não era possível ir para a missa. E no começo eu comecei a sentir falta dessa rotina, né? Falta desse hábito. E com o passar do tempo, eu acho que a principal riqueza para mim foi que Deus está onde o nosso coração está. Eu já tinha desconfiança disso, mas esse período me trouxe muito isso. Eu consegui desenvolver uma conexão do meu lado espiritual um pouco maior do que estava nos últimos meses. Então isso também foi uma grande riqueza para mim. E o item 5 reforçou algo que eu já sabia, que eu já acreditava, que ser presença é o principal presente que a gente pode dar para alguém, que a gente pode proporcionar na vida de alguém. E para isso, não necessariamente a gente precisa estar perto. Ainda não sabemos quanto tempo vai levar para todo esse período, né, para essa quarentena de fato terminar. Mas uma coisa é certa, com todo esse período que já se passou, os aprendizados que eu tive, os aprendizados que você teve, eu sei que muitos deles já se consolidaram. Agora cabe a gente decidir quais desses a gente de fato vai querer levar para quando uma nova normalidade se instalar. Quais desses aprendizados você vai querer levar para a sua nova vida também? Gostou? Fez sentido? Se fez, você já sabe. Compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Te vejo na próxima semana.